Qual a sua opinião sobre a legalização do aborto? Eu acho que o aborto, como já foi legalizado em alguns países, tem que ser legalizado no Brasil. Tem sim que ser legalizado e regulamentado de acordo com o que a comunidade médica diz sobre. Legalizando, as mulheres vão ter mais direitos de procurar clínicas especializadas que não sejam ilegais. Porque elas fazem escondido e acabam passando por muito piores situações, até morrendo, o que elas poderiam fazer legalmente com alguém cuidando delas, já que a verdade é que está fazendo mesmo. Ela deveria ser bem discutida, bem estruturada e pôr em prática. Hoje a gente conversa sobre aborto com a professora Carolina Aber. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Faixa com a gente. E acho que para começar essa conversa, eu queria saber de você em que momento a gente está nessa discussão sobre regulamentar ou não o aborto no Brasil. A nossa legislação, a gente tem um Código Penal que é de 1940, que diz que o aborto é crime, tanto o aborto feito pela mulher quanto pelo terceiro, pelo médico, né, por alguém que fizer esse procedimento. E esse aborto, essa previsão legal diz que em duas situações o aborto pode ocorrer. Quando há risco de morte para a mulher, né, e quando é um caso de estupro. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, disse que nos casos do feto anencefalo, o aborto também pode ocorrer. A gente tem essa realidade, essa legislação de 1940, com essa atualização feita pelo Supremo, e ao lado disso uma Constituição Federal, que é de 1988. A Constituição Federal, ela não regulamentou esse tema, ela não trata desse tema de forma direta. Ela, é claro, protege uma série de direitos. Ela protege o direito à vida, ela protege o direito à integridade física e psicológica da mulher, a dignidade da pessoa humana em geral. Ela protege uma paternidade e uma maternidade que sejam planejadas, né? Ela, no artigo 226, ela fala sobre a possibilidade dos pais planejarem a sua vida familiar e dar apoio, dar suporte para isso. E quando se trata de direitos, a gente sabe que não existe um direito que se sobrepõe ao outro, né? Há uma ponderação de direitos. Toda vez que a gente está tratando de direitos protegidos constitucionalmente, a gente nunca pode falar que um é mais forte que o outro. Não há um direito absoluto. Há uma ponderação de interesses. Então, juridicamente, se a gente for pensar, eu nunca posso dizer, olha, a Constituição protege a vida e não pode haver aborto. Em primeiro lugar, porque a gente sabe que é uma vida em formação, né? Então, se a gente tiver que privilegiar uma vida já formada e uma vida em formação, a gente vai privilegiar uma vida já formada. Tanto é que o Código Penal autoriza quando há risco de morte para a mulher. E, por causa disso, eu vou ter que ponderar sempre qual vai ser o direito que eu tenho mais presente. Atualmente, com toda essa afirmação dos direitos das mulheres, com a proteção da dignidade da pessoa humana, já se fala que, em muitos casos, eu posso ponderar a favor da mulher. Que se ela for sofrer uma violência psicológica muito grande, de carregar essa criança e, ao final, ter que cuidar dessa criança, o planejamento dela familiar, a vida dela, o que ela vai passar a partir dali, vai pesar mais do que essa vida em formação. Então, é claro que isso não é uma resposta exata, né? Quando trato de direitos, eu pondero no caso concreto. Então, eu vou analisar o caso concreto. Em alguns casos, a lei dá essa resposta pra gente, como eu já falei. O estupro, no caso do estupro e no caso do aborto, do feto anencefalo e do risco de saúde de morte da mulher, a lei mesmo diz, eu estou ponderando, eu já estou dando a resposta para vocês. Mas olha que coisa curiosa. O que o estupro, na verdade, ele está protegendo? Porque se a gente fala assim, olha, o direito à vida dessa vida em formação é absoluto, eu não poderia autorizar que nos casos de estupro isso acontecesse. Como o nosso Código Penal de 1940, ele é de uma época em que realmente a honra da mulher era uma questão. Uma mulher, ela não podia ter um filho de uma relação extraconjugal ou resultante de estupro, porque isso ia marcar a honra dela para todo o resto da vida dela. E o Código Penal disse, nesse caso, essa honra é mais importante do que essa vida em formação. Então, o que se discute atualmente no direito é por que eu não posso ponderar também outras questões relacionadas à mulher
uma integridade dela, a integridade física, a integridade psicológica, se lá em 1940 a honra foi um bem jurídico importante que foi sopesado, que a legislação disse que eu poderia fazer. Então, são coisas que a gente tem que pensar para atualizar realmente essa legislação. Muita coisa aconteceu de 1940 para cá, né, nas discussões sociais, porque o aborto acaba entrando também como uma grande discussão social, né? E a gente foi até o pátio da faixa, ouviu o que a maioria dos alunos pensava a respeito. Vamos ver. O que aconteceria se fosse legalizado, na sua opinião? Eu acho que diminuiria os casos de aborto mesmo. Iria mudar totalmente a cabeça das pessoas. Não só com a visão de que a mulher tá matando uma vida, né? Que não é mentira, é um ser que tá ali, vai morrer de fato, mas tá evitando de uma criança vir até e não ter um pai e se tornar um marginal e ser revoltado com a sociedade e ser mais um pra estar na cadeia e mais um pro Estado se preocupar, mais um pro Estado oprimir. Eu acho que todo esse futuro pode ser quebrado, né? A gente também não pode banalizar o aborto. Como não banalizar o aborto? Tem que ter regra. Ele pode ter uma quantidade mínima de meses. A pessoa não pode começar a fazer vários abortos seguidos, né? A mesma pessoa. O método contraceptivo ser exigido. Antes, né, das 3 semanas que o bebê é formado. Isso pra mim é um método anticoncepcional, porque o bebê não tá nem formado, ainda não é nem um feto. Então, acho que pode ser utilizado como método anticoncepcional, sim. Não, é um trauma muito grande para a mulher, não é algo que ninguém quer. Professora, uma das questões que é colocada por um dos alunos é o fato de, em alguns países do mundo, já haver a legalização do aborto e que isso, de certa forma, precisa impactar no Brasil. O que você pensa disso e de que forma isso realmente impacta na nossa reflexão sobre a política pública nesse sentido? Realmente, quando você olha para alguns países que legalizaram o aborto, se você analisar o histórico de como esse processo se deu nesses países, foi um tratamento constitucional dado ao tema. Então, essa ideia que eu já tinha falado para você sobre a ponderação dos direitos, você olhou para essa realidade e disse, não, realmente a gente tem que olhar para os direitos da mulher e pensar em como isso também é importante. Então, esse processo aconteceu nos outros países. Nos países que legalizaram, é interessante você observar que em muitos deles a legislação ela traz uma previsão, quer dizer, não é que é simplesmente legalizar o aborto, né? A gente tem que entender que há uma diferença entre uma situação ser criminalizada e ela não ter regulamentação nenhuma. Né? Quando você tira da esfera criminal, você pode dar um outro tratamento para essa situação que é muito mais benéfico para uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade. Aí é uma questão que também foi colocada por um dos alunos, que é uma questão de saúde pública, né? Porque, de fato, como outra aluna também coloca, o aborto é realizado no Brasil. E o que acontece com quem realiza? É interessante até que tem uma aluna que diz sobre você, quando a mulher precisa fazer um aborto, você dá um tratamento para isso. Muitas dessas legislações internacionais é uma previsão de uma comissão que vai conversar com essa mulher. É interessante, por exemplo, o Uruguai, que descriminalizou recentemente o aborto, muitas mulheres desistiram ao longo do processo. Eles têm esses dados sobre as mulheres que desistiram. Por quê? Porque elas começaram a ter informação sobre o que é fazer um aborto, como isso se dá. Quando você tem informação, a sua decisão é muito mais racional e você conta com o apoio do poder público para te ajudar. Né? Se a gente for pensar que são 850 mil abortos por ano no Brasil e que essas mulheres estão fazendo aborto em clínicas clandestinas e muitas vezes correndo risco de vida, é um caso de saúde pública. Isso precisa ser tratado como um problema de saúde pública. Com certeza. Outra questão que também me chamou a atenção é que a maior parte dos alunos, na verdade, no Povo Fala, a gente vê que todos os alunos são a favor da legalização do aborto. E essa não é uma realidade social. Quando se joga esse assunto na sociedade, longe de ser uma unanimidade, né? O que acontece quando realmente se discute a legalização do aborto num contexto mais amplo? O que influencia, na sua opinião? Quando a gente vai fazer política pública, de fato, a gente vive numa democracia, é um governo da maioria, mas isso quer dizer que a maioria tem que ser ouvida, tem que ser respeitada e também as minorias. Então, você não pode deixar argumentos religiosos, morais, influenciarem na sua tomada de decisões. Né? Então, quando você está tratando de um tema que é uma questão de política pública, você tem que tomar decisões
que realmente muitas vezes não vão ser aclamadas por todos, né? Se a gente for pensar, muitos temas são assim, pena de morte. Tem muitos temas em que as pessoas, né, direito penal traz muito essas questões, A polêmica não é pouca e nem é para ser, não né? é pouca nem é para ser, mas a gente tem que pensar que quando você quando se trata de uma política pública, você tem que sempre basear as suas decisões em dados, em ponderação de interesses, e não só na opinião pública, né? É um tema muito mais sério do que isso. E com relação à banalização, nesses países que já aconteceu, uma aluna também coloca isso, né? É importante que haja regras para que não haja essa banalização geral, como se pensa. Nos países onde é legalizado, já existe algum dado sobre isso? Existe, de fato, não há um aumento muito substancial da realização de abortos. E é um pouco hipócrita da nossa parte acreditar que esse aumento ocorre porque foi legalizado, né? Se no Brasil a gente tem 850 mil pessoas fazendo aborto por ano, mesmo sendo crime, então qual é a nossa preocupação? Isso realmente não é uma questão. Se a gente olhar para os dados prisionais, os dados recentes do Ministério da Justiça sobre a população prisional em 2014, a população presa que está cumprindo pena por aborto corresponde a 0,3% do total. Então, realmente, isso não quer dizer nada. Não traz dados concretos de mudança social por conta da criminalização. Exatamente. Bom, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta continuando a conversa sobre aborto.